Ok, gente amiga, gente querida, eu sou o professor Carvalho e quero ajudar você a passar na prova aí do bombeiro do Rio de Janeiro, ok? Para isso, então, a gente tem que saber porcentagem, tá lá previsto no edital, mas se eu fosse a Banca Idecam, eu ia querer derrubar muita gente, até porque a competição é grande, não é verdade? Então, uma questão simples, extremamente simples, mas que exige de você uma certa habilidade, é essa daqui, ó. Diz assim: na formatura de 140 combatentes do Corpo de Bombeiros, você é um deles, 30% são mulheres. Pois muito bem, a pergunta é: quantos homens deveriam sair desse local de formatura para que no local passássemos a ter, tivéssemos 60% de mulheres? Pois é, olha aí. Então vamos lá. Duas maneiras que eu vou te mostrar então para resolver isso daqui, tá? Uma técnica e a outra mais acelerada. Vamos ver? Então, por exemplo, no caso aqui, você vai ter, 140 combatentes, ele fala, que 30% são mulheres. Nesse caso, então, normal, você calcularia aí 30% de 140. 30%, 30 por 100. De 140 no lugar da preposição multiplicação. Daí, então, você simplifica, não complica, Corta 2 zerinhos de cima com 2 zerinhos de baixo. Tranquilo? Até aí, sem maiores mistérios. Então, nesse caso aí, o percentual de mulheres sendo 30, isso corresponde a 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 1, 3, com que foi 42 mulheres combatentes. E no caso, então, por exclusão, você vai ter aí, consequentemente, 98 homens. Beleza? Muito bem. Nesse caso, então, a pergunta é, quantos homens tem que sair, para que, então, você passe a ter agora 60% de mulheres no local. Então, vê se você concorda comigo. As mulheres, elas não vão sair do local, certo? Vai ser, então, a quantidade fixa que ali vai ficar. Então, nesse caso, essa quantidade fixa quem é? Exatamente as 42 mulheres. Isso não muda. Então, nesses tipos de problema, quando você tiver uma quantidade que não muda, que permanece, é a partir daí que você vai trabalhar. Então, por exemplo, aqui, essas 42 mulheres, no caso, então, agora, vão corresponder a quantos por cento? No caso, então, agora a gente quer que elas correspondam a 60%. Justo? Muito justo? Pois muito bem. Então, o que vai ter que acontecer aqui? Nesse caso, então, vai ter que sair os homens, sim ou não? Certo? Vão sair, então, desses 140 combatentes que estão lá, no local de formatura, vão sair, então, X. Uma quantidade X que a gente não sabe qual é, É justamente o X da questão, o que o problema quer saber. Só que essa quantidade, 140 menos X, no caso, então, vai corresponder ao que do total? Sim, exatamente. No caso, então, saindo essa quantidade X de homens, o que vai ficar lá será o total, ou seja, os 100%. Simples assim. Justo? Muito justo? Então vamos ver, nesse caso então, Fazendo aí o produto do meio igual dos extremos, nós teremos, o 140 menos x vezes 60, isso então sendo igual a 42 vezes 100. Muito bem. Aqui a gente simplifica, não complica, Corta um zerinho do lado e do outro. E no caso 42, sem deixar para depois, é múltiplo de 6, 6 vezes 7. Então aqui dividindo por 6 fica 1, e aqui por 6 vai ficar 7. Tudo bem? Olha só, então aqui 140 menos x vezes 1 é o próprio 140 menos x. E aqui do outro lado, então, 7 vezes 10, 70. Ou seja, para então você ter aí, 60% de mulheres, 140 menos quanto para dar 70? Exatamente,
vão ter que sair, então, a quantidade X de 70 homens. E isso, então, vai ser, no caso aí, a letra D, a nossa opção correta. Mas se você reparou direitinho, né, se você olhou bem para os dados, né, você vai ver, então, que 70 em comparação a 140, opa, 70 em comparação a 140 é a metade, não é verdade? Pois é, será isso uma simples coincidência? Não. Aí é que está o bizu, gente amiga. Então, para você ficar de olho, no caso, né? Quando você quer dobrar, foi o que aconteceu aqui, ó, de 30% para 60%. Então, quando você quer dobrar um determinado percentual, dobrar o valor de um grupo, aqui no caso o grupo das mulheres, o que vai acontecer então com o total? Sim, você vai então, né, fazer o contrário com relação ao total. De 140, você tira o quê? A metade. Sim, então para dobrar o valor de um grupo, devemos o quê? Retirar a metade. Simples assim. Peraí, professor, não entendi essa. Te explico. Por exemplo, se você faz uma conta no restaurante de R$ 100, e aí você então vai dar gorjeta, nesse caso aí, R$ 10, correto? Pois muito bem, se você reduzisse essa conta de R$ 100 para R$ 50 e você desse os mesmos R$ 10 de gorjeta, seria 10%? Não, né? Seria mais, seria o dobro, certo? Isso porque você cortou o total, que era de 100 para 50, metade, e aí então aquela gorjeta que era 10% passou a ser mais do que 10%, 20%, dobrou. Percebeu? Então, se eu, no caso aí, né, abati o total pela metade, o percentual ele dobrou. É o que nós então estamos colocando aqui, ok? Então, ou você faz dessa maneira tradicional, ou então pode fazer como foi feita aí, né, a nossa observação. Você gostou? Ah, então faz esse favor, curta, comenta, compartilha, espalha para geral, tá? E se precisar da mentoria, tuas ordens aí no Instagram. Tchau, tchau.